Fábio de Biologia, passando aqui para deixar uma dica para vocês. E o tema de hoje é ciclo do nitrogênio. Antes de começar a falar do ciclo, você tem que lembrar da importância do nitrogênio. Então, o nitrogênio é essencial na formação de proteínas, na formação de ATP, que é uma molécula geradora de energia, e na formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Agora que a gente já sabe da importância, vamos ver propriamente o ciclo. Então, 78% do ar que respiramos é composto de nitrogênio, porém, seres vivos como plantas e animais não conseguem absorver o nitrogênio na forma gasosa. Então, ele precisa passar por esse processo para que nós consigamos absorvê-los. Tranquilo? Então, vamos começar pela fixação. Existem duas formas de fixação. Uma por descarga elétrica de relâmpagos, que faz com que o gás nitrogênio reaja com o oxigênio do ar, formando óxido nitroso. E a outra forma é a via desse ciclo. Tranquilo? Então vamos lá. Dentro dessa via, nós começamos pelas leguminosas, como feijões, soja, lentilha, amendoim, que são plantas que apresentam vagem como frutos, e dentro dela tem as sementes. Nas leguminosas, elas vão fazer uma relação de mutualismo com bactérias do gênero Rhizodium. E essas bactérias têm a capacidade de fazer esse processo de fixação do nitrogênio. Caso naquela região não exista leguminosas, então nós vamos passar para o ciclo como um todo. Nesse primeiro momento vai acontecer a amonificação, onde as Azotobacter e as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, convertem o nitrogênio no solo em amônio. Esse amônio ele ainda é tóxico para as plantas, elas não conseguem assimilar. Então ele vai passar pelo processo de nitrificação, que é um processo de oxidação desse elemento, tranquilo? Desse elemento químico. Então a primeira etapa, depois do amônio, ele vai sofrer nitrosação, que é a conversão do amônio em nitritos. E esse processo acontece pelas bactérias nitrosomonas. Tranquilo? Uma vez que o nitrito já está formado, vai entrar em ação as nitrobacters no processo de nitratação, onde é adicionado mais um oxigênio e é produzido o nitrato. Então, o processo de nitrificação é um processo de oxidação, onde converte o amônio em nitrato. Por que isso é importante? Porque o amônio é muito tóxico, os nitritos têm uma certa toxicidade e os nitratos podem ser absorvidos pelas plantas. Uma vez produzidos os nitratos, eles vão ser assimilados pelas plantas. Então, quando vai acontecer o processo de fotossíntese, as plantas puxam água do solo. E ao puxar a água do solo, ela puxa outros elementos com ela, como nitrogênio, fósforo, potássio, entre outras coisas. Lembra quando vai no mercado, tem lá os adubinhos, ou quando você vai na floricultura tem aquele adubinho NPK? Então, no processo de fotossíntese, ao puxar água, ela traz junto com ela o nitrato, que será convertido lá na formação de proteína, ATP, DNA e RNA. Uma vez que está dentro da planta, a planta é produtora e ela dá início à cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela não é só um fluxo energético, ela não vai passar só energia. Ela também passa nutrientes, ela também passa nitrogênio, entre outras coisas. E assim, o produtor vai nutrir e passar esse nitrogênio para os consumidores. Você pode participar diretamente se alimentando do produtor como de animais, porque nós somos onívoros. Uma vez que esses indivíduos morrem, entram em ação os decompositores, que vão converter essa matéria orgânica, esse animal na forma que ele é, em novos nutrientes que entram no ciclo. E boa parte desses elementos, como proteína, ATP, DNA e RNA, voltam para o solo na forma de amônio, que é novamente convertido até chegar no nitrato e virar, de certa forma, fertilizante novamente para o solo. Caso esse solo não tenha plantas e não tenha animais,
o nitrato produzido ele é convertido novamente em gás nitrogênio pela ação das bactérias pseudomonas, que elas exercem a função de desnitrificação. Então elas pegam o nitrato e convertem em gás nitrogênio. Por isso que chama ciclo biogeoquímico do nitrogênio, porque ele está em constante movimentação. Ora esse nitrogênio está na forma gasosa, ora esse nitrogênio está no solo na forma de amônio, nitrito ou nitrato. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje.